bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, a gente volta a falar da saúde do homem aqui no programa. E eu tenho a honra e a satisfação de retornar a Uroproctor para conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Hoje a gente vai falar sobre câncer de testículo. Dr. Marcos, primeiro, muito obrigado por me receber mais uma vez aqui na Uroproctor. Não, prazer é meu, Joaquim. Bom dia. Bom dia. Bom, Dr. Marcos, o que é o câncer de testículo? Câncer de testículo são pequenos tumores, se iniciam de tamanho pequeno e vão aumentando de tamanho, de maneira que a pessoa, depois de um momento, comece a perceber. Então, é uma massa na região do testículo, né? E na grande maioria das vezes é uma massa maligna. Correto. Então, o homem percebe que quando começa a aumentar o testículo, isso começa a incomodar, deve dar dor, né? Na verdade, não dá, só dá dor quando está muito grande. Certo. No clássico é não ter dor, é um aumento indolor do testículo, o indivíduo palpa, sente uma massa, e aí a primeira manifestação é buscar o médico porque tem alguma coisa que está incomodando ali. Correto. Né? Em algumas situações você tem um quadro agudo de infecção do testículo, né? Que é um quadro inflamatório, que aí fica vermelho, dói, etc. E está associado ao câncer também. Então qualquer alteração no testículo que o indivíduo perceba, e isso é muito fácil porque ele é superficial, você consegue durante o banho perceber isso. Então a gente estimula sempre os pacientes que examinem o seu próprio testículo para ver se tem algum problema e procurar um urologista. Correto. Não toda vez que toma banho, de preferência todo dia, né? Exatamente. É interessante, assim como as mulheres fazem o toque da mama, apalpam para saber se tem algum caroço, alguma diferença, o homem também tocar, pegar mesmo, sentir como está o tamanho, se tem algum problema, para poder, em caso de dúvida, procurar um especialista. Exatamente. Né? E é comum isso aí acontecer com jovens? Na verdade, assim, os cânceres têm faixas etárias preferenciais, né? Câncer de testículo tem duas faixas etárias preferenciais, uma delas entre 15 e 30 anos de idade e uma outra em maiores de 60 anos de idade. São tumores diferentes. Né? Na grande maioria das vezes, de indivíduos jovens que têm uma vida toda pela frente, tanto do ponto de vista laboral quanto do ponto de vista reprodutivo. E necessita então que você tome cuidados com relação a isso, né? Primeiro é a cura da doença, né? O primeiro ponto para o tratamento, mas a gente também deve pensar muito na preservação da prole, da fertilidade do indivíduo. E o que é preciso fazer para preservar o sêmen? Fazer um espermograma. Né? A própria doença já causa um certo grau de redução na fertilidade. Mas em algumas situações o paciente ainda está fértil. Depois você agrega a retirada de um dos testículos, que normalmente acontece, a cirurgia é o primeiro passo, e em alguns casos você faz radioterapia e quimioterapia. Então isso vai agregando o risco de redução na fertilidade. Então você está correto, sempre quando nós temos um caso de câncer de testículo, nós indicamos a preservação seminal, que aí o sêmen fica guardado para qualquer necessidade futura na preservação da prole desse indivíduo, se for o desejo dele. Correto. O doutor já falou que a partir dos 15 anos costuma acontecer isso. E a gente sabe que o jovem, né, nessa idade, ele não se preocupa muito com a saúde. Então é importante também até um conselho para os pais, para ter esse tipo de diálogo com o jovem a partir dos 15 anos, para recomendar que ele faça esse autoexame, que ele se preocupe com isso, para que você possa ter um diagnóstico cada vez mais precoce e, com certamente, todas as doenças isso acontece, o tratamento tenha muito mais eficácia. Sem dúvida, né? Sempre que você puder orientar o jovem, né, puder conversar com ele, é melhor, né? No Brasil a gente não tem muito o hábito do indivíduo jovem seguir no médico, né, que é o ebiatra, que é o pediatra especialista em adolescente, não tem muito esse costume, né, que trata de todos os assuntos, além dos cânceres comuns na infância, trata também de outros problemas como adição a drogas, como sexualidade e vários outros problemas que os adolescentes vão experimentando, vão começando a ter. Né? Mas uma conversa dos pais eu acho que ajuda muito,
né? Qualquer problema que você sinta, avisa a gente para poder procurar um médico, né? Diagnóstico precoce sempre está relacionado a melhores resultados do tratamento. Correto. Agora, não necessariamente o tratamento vai levar à infertilidade. É possível para o jovem, para o homem ainda no início da vida adulta, mesmo detectando, mesmo passando pelo tratamento, por uma cirurgia, ele tenha uma vida completamente adequada e normal o resto do tempo? Sim, sim. Né? Existem pacientes que depois que você faz o tratamento, né, dependendo de como está a qualidade do sêmen, que fique um sêmen normal. Né? O problema é que 10% dos casos você pode ter a reincidência, né, ou um outro tipo de tumor no outro testículo e necessitar de tratamento também. Então isso é uma outra mensagem que deve ser vigilante com relação ao outro testículo depois do tratamento. Mas existem muitos homens que voltam à sua qualidade seminal normal e às vezes a gente guardou aquele sêmen, você pode até desprezar aquele sêmen depois porque o indivíduo tem prole normal. E o tratamento é sempre cirúrgico? Numa primeira instância, sim, né, a retirada do tumor primário, você faz o diagnóstico. 95% dos casos são tumores de células germinativas, que basicamente a gente divide em dois tipos, seminomas e não seminomas. E a partir daí, os seminomas são muito radiosensíveis. Em algumas situações a gente só observa, não faz nada, em outras a gente completa com a radioterapia. Os não seminomatosos são tumores um pouco mais agressivos, também se estão localizados você não faz mais nada, e em algumas situações a gente precisa fazer quimioterapia ou a retirada dos gânglios do retroperitônio, que é o primeiro foco de metástase desses tumores. Então assim, a gente individualiza o caso, vê o tipo de tumor que é, a extensão para onde está, né? A doença quando já está metastática, ou seja, fora de controle do órgão primário, já ou no abdômen, ou no pulmão, no fígado, que são os sítios mais frequentes, o indivíduo recebe quimioterapia e em casos selecionados pode receber radiação. Então essas são as opções. O índice de curabilidade é muito alto, né? Mesmo para doença metastática, o que é uma exceção dentre os cânceres. Que seria o mais grave até. A gente tem o exemplo do Lance Armstrong, que é aquele ciclista já com metástases cerebrais, pulmonares, uma doença extremamente extensa e que depois do tratamento ainda ganhou o Tour de France. Quer dizer, o indivíduo volta realmente, né, com a reabilitação, ele volta a ter uma qualidade de vida normal, um índice de cura muito alto, mesmo quando a doença está avançada. Correto. Bom, professor Dr. Marcos Tobias Machado, hoje a gente fica por aqui, mas a gente vai ter mais bloco da saúde do homem, toda semana a gente exibe isso aí, levando como prestação de serviço para a comunidade aqui de São Caetano, do ABC, de São Paulo, aliás, todos que nos assistem aí até pelas redes sociais, isso vai para o mundo inteiro. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações e até uma próxima. Espero que tenha sido útil. Até a próxima.